Salve, Opa! salve, universo narrado! Salve, salve, Gabriel. Beleza, meu irmão? Tranquilo? E Oi aí, aí, Gabriel. rapaz? Beleza? Caríssimo senhor narrado, como é que o senhor tá? Pô, cara, tudo na paz, velho. Graças a Deus, certamente estou melhor do que eu mereço. E você, como é que você tá? Tudo certo, tudo certo. Tenho nem Que bom. palavras para falar como é que é. É uma honra estar falando com o senhor. Pô, imagina, velho, que é isso, né? Eu agradeço demais o convite aí, o prazer é meu e peço até desculpa aí, velho, por ter demorado a te responder. Eu tava fora esse fim de semana e fiquei meio desligado e acabei Imagina, atrasando um pouco as rapaz. respostas. Imagina, que Mas é isso, isso, velho. Felipe. Valeu, valeu pelo espaço de verdade. A galera também que acompanha o Gabriel, só galera qualificadíssima, gabaritada, né? Então, pô, galera, prazer aí. Como é de praxe, eu costumo falar pra galera, licença para chegar na casa de cada um e obrigado aí pelo espaço. Poxa, espero que esteja todo mundo municiado de capacete, pão de queijo e café, né, não, Felipe? Aí, ó, Se não aí você tiver, tá falou errado. Tá o errado. traje, a indumentária necessária. É isso, é isso. É isso aí. Felipe, antes Maneiro. de mais nada, conta pra gente, até pra apresentar, eu me apresento em seguida também, quem é o Felipe Ghisoli, né? Qual é a sua formação? Tá dando aula aí há quanto tempo? Pô, beleza. Ilustre Legal. presença aí no YouTube da vida. Beleza. Cara, então, ó, rapidinho aí, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Ghisoli, né? Eu sou físico de formação e dou aula de física e matemática desde os meus 19 anos. Dei aula há muitos anos, dou até hoje, gosto pra caramba em turmas IME, ITA e tal, gosto pra caramba dessa galera das provas militares. Tem muitos alunos que hoje estão no ITA. E hoje eu me dedico integralmente ao meu projeto no YouTube, que é o Universo Narrado, cuja proposta é oferecer uma educação de altíssimo nível ali, que estimule a inteligência mesmo, o entendimento das coisas em física e em matemática. E é isso, vocês me encontram por Universo Narrado na internet aí. Incrível, top. Cara, sério, antes. Eu conheci você pela live com o Guilhom. Guilhom foi meu professor, orientador de TG, professor Pô, que conselheiro. legal. O Não, Ivan é massa pra caramba, é velho. muito gente boa, nossa. E aí eu Uhum. conheci, aí eu comecei a seguir. Falei, não, vou seguir esse cara aqui, é de Minas, né? Então, coisa boa é. E você é mineiro também, Aí. não? Você é de onde? Oi? Você é de onde? Eu sou de Pouso Alegre, Minas Pô, Gerais. cara. Sul de Ah, Minas. legal. Legal, velho. Sul, não é no sul? Sul, no sul. Sul de Minas. Ah, Sul de maneiro. Minas. Ah, Aí eu comecei a seguir e falei, cara, é muito legal ver seu trabalho aí, do jeito que você aborda no universo narrado, do jeito que você fala, traz parte de literatura, poxa, é tão comum a gente uhum. ver a galera meio exatoide, então quando na abordagem de física e matemática, não é assim, eu vi na realidade de turma ITA, lá dentro do Aham. ITA também é tudo muito certinho, quadradinho, Aham. e ver alguém que traz abordagem de literatura, enfim, é uma coisa que eu aprecio muito, gosto muito. Maneiro. Então, e para quem está chegando do Ghisoli, galera, eu sou o Gabriel de Paula, formei no ITA ano passado, em Engenharia Aeroespacial. Falo aqui no perfil sobre como que estudo, basicamente. Criei o método Suma. Para quem não sabe, Suma, no ITA tem algumas laureas a depender da média final do curso. Aí, quando você tem média acima de 9,5 no ITA, aí você ganha um prêmio que chama Summa Cum Laude. E por conta disso, eu fui e criei o método Suma para o pessoal aprender a estudar em alto nível. Então, é um prazer poder compartilhar esses conhecimentos aí com vocês. E o Legal, velho. Felipe, Legal. conta pra gente como é que surgiu o Universo Narrado, por que chama Universo Narrado, desde quando você se dedica a esse projeto aí? Pô, o universo narrado, cara, ele surgiu. Quer dizer, o meu trabalho no YouTube surgiu antes, né? O canal nem chamava Universo Narrado, chamava Queda Livre. Eu Queda criei livre. ele, eu criei ele em 2014, cara, assim que eu me formei no ensino médio, porque eu tive um estudo bem deficitário em exatas, sabe? E várias coisas eu não tinha aprendido e tal, e isso me frustrou muito. E aí, quando eu comecei a estudar umas coisas, no início lá foi muito por livros, porque naquela época a internet estava um pouco nos primórdios em termos de educação. Em 2014, cara, você não achava videoaula na internet, era Não muito tinha nada. difícil. Assim. Tinha um ou outro professor que estava começando, então você não achava conteúdo como você acha hoje. E aí, cara, eu fui aprendendo algumas coisas que eu achava legais, umas coisas de matemática, física que eu não tinha visto na escola. E aí eu criei um canal no YouTube e colocava despretensiosamente umas aulas de matemática e física que eram as aulas que eu gostaria de ter assistido na escola e não tive, sabe? E aí era aquilo, cara. Aí foi crescendo, 5 mil inscritos, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu acho que quando tava com 50 mil, eu decidi mudar o nome, porque eu já achei que queda livre. Não, eu fui, enfim, crescendo, amadurecendo, né? Na época eu fazia faculdade de engenharia ainda e tal. Depois eu até saí da engenharia e quis me dedicar integralmente à educação. E eu já achei que queda livre não transmitia muito
o que eu acreditava em termos pedagógicos, né? Era algo que remetia só à física. E nessa época eu já acreditava numa educação muito mais ampla, assim, né, velho? Que ajudasse a pessoa mesmo a ficar mais inteligente, né? Hoje em dia a gente ficou muito tempo aqui esse ano pensando nisso e tal, e concluiu que o propósito nosso no Universo Narrado é tornar as pessoas mais inteligentes. Então, o Queda Livre já era um nome que era muito limitado para mim dentro dessa proposta nossa. E a gente mudou para o Universo Narrado, velho. A ideia era, na verdade, um lugar onde a gente pudesse explorar diferentes narrativas que possibilitassem a gente entender o universo, ver a beleza por trás do universo e tal. E a física é uma delas, a matemática é outra, a literatura tem várias, né? A gente explora só Sim, com algumas, mas certeza. eu achei que o universo narrado, sei lá, carregaria melhor, assim, a profundidade do que a gente queria fazer, sabe? Ah, com certeza. Ainda mais quando você fala, né? Você traz muito nos seus vídeos também, que eu acompanho, falando que matemática é linguagem, né? Então, acho que quando você começou a lançar o Desvendando a Matemática, você falava Uhum. muito sobre isso, né? Que, poxa, muita gente tem dificuldade em matemática porque não entendeu a linguagem, o jeito de se comunicar. E é É, engraçado que, para alguém que chama universo narrado, você narrar o universo, tipo, narrar os fenômenos, narrar as contas, narrar tudo isso de linguagens diferentes, traduz muito bem isso. Sou fã. não, Mas, mas isso é muito verdade, cara. A matemática, pô, você que é engenheiro do ITA sabe mais do que ninguém, ela é uma linguagem. E eu demorei muitos anos para sacar isso. Quando eu saquei, foi tipo assim, caramba, é assim que funciona e tal. E outro dia eu tava lendo um livro, eu gosto muito de ler. E o cara é, tava contando uma história do Feynman. O Feynman, você sabe quem que é, o físico e tal, né? É, uhum, para quem não conhece, foi um grande físico aí do século XX, um dos maiores e tal, prêmio Nobel e tudo. E aí o Feynman estava um dia conversando com um cara que era mó gabaritado em literatura. E era um escritor, ganhou prêmio e tal. E aí o Feynman foi e perguntou para esse cara assim, velho, você sabe cálculo? E o camarada foi e falou, não, cara, sou escritor e tal, ganhei prêmio, eu não sei cálculo. Aí o Feynman vai falar, pô, então você deveria aprender. Aí o cara, por quê? Aí o Feynman vai falar, porque é a linguagem que Deus fala. Cara, é isso, né, velho? Matemática é isso aí, cara. é A linguagem da incrível, né? natureza, né? Pô, muito massa. É, até as lições físicas vêm do livro do Feynman e tudo mais, né? É, a Muito homenagem é ao Feynman, cara. Eu acho que ele é uma grande figura aí pra gente se inspirar. Pra eu que trabalho aí com educação, cara. verdade. E, Educação, sem dúvida nenhuma. E o nome foi totalmente uma homenagem a ele, eu diria. certeza, é muito massa. Não, e ele tá sempre assim, quando você pensa, por exemplo, o projeto Manhattan, né, bomba atômica. Quem que contribuiu lá dentro, assim, no negócio, tava tudo parado o projeto. Quem que chegou e deu a pitadinha, tipo, ele nem sabia o que estava acontecendo, né, você vê na biografia dele. Ele comenta, tipo, o que é esse desenho aqui na planta? Aí que ele não sabia, né? Poxa, o problema de circulação de fluxo de ar da sala da bomba tava ali. Ou, por exemplo, ele fez parte, né, da Discovery, aquela que explodiu, que levou a ônibus espacial. Quem que estava na comissão técnica para investigar que realmente apontou que estava dando problema? Foi É, ele. Então ele tá sempre assim, quando você menos espera na história, surge o Feynman assim, com alguma solução que ninguém tinha pensado. o cara era brabo, velho. É realmente. Muito incrível. Galera, então vamos agora entrar um pouco mais dentro do assunto propriamente dito da live, que é como estudar exatas para vestibular, beleza? É, ô Felipe, considerando a sua experiência aí com algumas turmas de lições de física e agora desvendando a matemática, seus anos de sala de aula, para você qual que é qual a principal dificuldade dos alunos quando no aspecto de estudar física e matemática? Além do não consigo acertar questões, né? O que você acha que está por trás dessa principal dificuldade? Tá. Cara, legal, hein? Profundo essa. Eu acho que não conseguir acertar questões é só o sintoma e não Uhum. o problema em si, né? Um sintoma de que existe um problema, de que você não aprendeu muito bem, que existem algumas defasagens, algumas lacunas ali por trás do seu estudo, né? Do seu aprendizado. Cara, eu acho que uma parada bem fundamental mesmo é o fato da... Algumas coisas, né? A matemática, velho, ela tem uma peculiaridade, né, em relação a outras matérias, que ela é muito acumulativa, né? Você depende de várias ideias para você entender outras e tal. A matemática é todo um jogo que vai se entrelaçando. E eu acho que uma parada que acontece muito é que para você ser aprovado na escola, você precisa acertar 60%, né? Cara, sei lá quem que inventou esse número, de onde que veio esse número, nem sei se tem uma lógica por trás disso, talvez nem tenha. Mas assim, para mim não tem nenhuma, porque, cara, se você vai avançar com 40% no mínimo de lacuna, porque também pode ser que desses 60, você fez uns negócios ali que você nem sabia direito e passou e tal. Mas enfim, se você vai avançar com no mínimo 40% de lacuna, ou talvez 50% sem entender as coisas, cara, lá na frente isso vai custar muito caro.
Eu costumo dar uma analogia muito de um prédio, cara. É tipo você escolher levantar o segundo andar, sendo que 40% da estrutura do primeiro tá zoada, não foi bem Uhum. feita e tal. Aí depois você levanta o terceiro, com 40% da estrutura aqui comprometida, 20% aqui e tal. Cara, quando chegar no quarto, no quinto, no sexto, depende. Vai de cada um. Mas a parada vai desabar. Comigo desabou Vai. quando eu tava me formando no ensino médio. Eu conheço estudantes aí que desaba quando o cara entra na faculdade, que ele vê, nossa, eu não tenho noção nenhuma de várias coisas e tal. Então, eu acho que uma parada bem importante, e foi daí que a gente até teve essa ideia de criar o Desvendando Matemática, é a pessoa ter um embasamento muito bom em matemática e ir aprendendo etapa por etapa. E em algum momento, assim, da trajetória dela, talvez ela tenha que parar e falar assim, cara, eu preciso voltar a estudar matemática básica. Quando eu estava me formando em ensino médio, no terceiro ano, para mim foi muito duro ter que chegar e falar assim, caraca, velho, eu sou burro demais, assim. Eu não tô sabendo matemática básica, assim. Porque eu tentei fazer, por exemplo, a prova do ITA, e eu lembro que eu peguei, na época, era 30 questões, 20 fechadas e 10 abertas. E eu consegui Uhum. fazer, tipo, 1,5. Eu falei, pô, bicho, eu sou um jumento, velho. Eu tô me formando em ensino médio, existe uma prova feita para alunos do ensino médio, e eu consigo fazer uma questão de 30, uma, duas. E eu fiquei muito mal. Só que eu percebi que eu não conseguia fazer as coisas difíceis do ITA, mas, na verdade, eu não sabia fazer várias coisas muito mais básicas. Tipo, somar frações, manipular equações simples, tipo, várias coisas eu não sabia como funcionava. E eu lembro que eu fiquei tristão, muito mal nessa época, assim, tipo, cara, foi quase uma crise existencial de falar, velho, eu só estudo e eu não sei isso, velho. Eu sirvo pra quê? Eu não sirvo pra nada. Só que aí precisou de eu engolir um pouco o orgulho e falar, cara, eu vou voltar e vou estudar umas paradas básicas, porque isso não vai. Isso vai me impossibilitar de avançar. Eu não sei como eu tive essa sacada, mas na hora eu saquei que era lá atrás. E eu gastei um tempo estudando muito bem como é que a matemática funcionava, como é que era a estrutura da álgebra, como que as coisas fundamentavam, não só reproduzir, memorizando várias coisas, mas realmente entendendo como que a parada funcionava. E em questão de meses, velho, eu já avancei muito, assim, de ter aquela base. O filme tá, não, agora vem o segundo andar, depois vem o terceiro, vem o quarto, e aí, cara, a construção vai em massa, né? Depois que o alicerce tá bem firme, você vai em massa. Então, eu diria que uma dificuldade muito grande, cara, é como o sistema funciona, que possibilita a pessoa ir avançando com várias lacunas, que ela nem sabe quais são, e em algum momento ela está totalmente perdida, não consegue avançar, sem nem saber identificar quais são as lacunas que estão comprometendo a estrutura. Por isso que a importância do embasamento muito bom em matemática é fundamental, cara. Acho que eu falei demais aí, mas é mais ou menos isso que eu acho. Não, mas transmitir muito bem isso, cara. Eu acho, eu acredito super nisso também. O pessoal vai só sendo empurrado, né? Vai levando para frente, empurrando com a barriga. E muito também por conta da maturidade das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa não entende o propósito de tudo aquilo, quer só garantir o mínimo. Aquela coisa, né? Se a média é 6, 6,1 é orgulho. É, Então, quer fazer o mínimo, a cultura, né? De fazer é. o mínimo. E aí, combater isso acaba sendo bem mais difícil até do que qualquer outra coisa. E tem E um aí, detalhe também, Gabriel, eu queria até te indagar quanto a isso, o que que você acha disso? Tem um detalhe que é o seguinte, cara, a nota, para mim, não necessariamente ela representa, de fato, o seu aprendizado. Para mim, não existe uma relação de proporcionalidade direta entre nota e aprendizado. Eu digo isso porque na época da escola, cara, várias vezes eu tirei 9 em física, às vezes 10 em física e matemática, e depois, lá na frente, eu fui perceber que eu não tinha aprendido aquilo de fato. Uma coisa é você estudar para uma prova e tirar uma boa nota nela. Outra coisa é você uhum, realmente ter aprendido, né? São coisas, hoje em dia até eu digo que são coisas bem diferentes. Estudar para fazer uma prova e estudar para aprender e dominar aquilo. E eu ser um cara que se graduou aí com mais de 95% de aproveitamento, não sei o que você acha, mas para mim é bem diferente também tirar uma nota boa e a métrica objetiva de medir o conhecimento, velho. O nossa, que você muito acha? massa. Ninguém me perguntou isso até hoje, você acredita? Todo É, mundo que chega aqui só fala assim, não, beleza, 95%, bora lá. E quando eu criei o método, na divisão de módulos do método em si, foi muito engraçado que mais metade do método é só sobre coisas que estão além do próprio estudo. Quando a gente pensa em nota alta, porque assim, né? Tem um limite, um limiar, em que nota você consegue ter a nota mesmo sem ter o conhecimento, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa prova de ensino médio, ok. Quando a gente pensa em determinados vestibulares que não são tão aprofundados, ok. Mesmo em faculdade de engenharia, né? Quando engenheiro termina a faculdade, tem o diploma de engenheiro e nem sabe direito fazer uma integral decente, sabe? pô, a Sabe maioria, cara, eu acho que a Wolfram. maioria, eu conheço vários caras que me procuram hoje, tá no cálculo 3, 4 e fala, velho, eu não entendi o básico, não sei como é que eu vim parar aqui e É, tal. não tem noção de limite, sabe? Então, É. limite por definição. Então, muita coisa vai sendo atropelada, sabe? Mas Uhum. chega num nível que quando a gente quer estar ali em cima, num nível muito alto de exigência no tipo do ITA, eu acho que foi, no caso dos 9,5, é muito mais ser um reflexo do que está sendo feito em volta
do que realmente ter um conhecimento para só tirar nota. Porque, assim, ir numa prova e tirar 9,5, ok. Ir na outra prova e tirar 10, beleza. O problema é fazer isso todas as provas. Quando a gente 5 pensa anos, né? então, por exemplo, a gente tinha lá, eles têm ainda, né? Agora eu tô com diploma, não quero nem, tô só vida boa. Mas, então são, tipo, 7 matérias por semestre. Cada matéria são, no mínimo, 3 provas, né? P1, P2 e exame, que é obrigatório. Então, olha só, são 21 provas por semestre. Multiplica isso em 5 anos ou 10 semestres. Então, assim, você fazer isso na média acaba sendo muito mais uma preocupação com o entorno em que a nota é só um resultado. Envolve, por exemplo, e é o que eu sempre bato uma martelo aqui, sabe? Ter, por exemplo, um bom direcionamento para atividade física, você não ignorar o seu corpo. Costumo brincar que a gente tem o nosso estudo e a gente tem os nossos resultados. O que está aqui no meio é o nosso corpo. E é igual uma Aham. máquina térmica, ela tem um ETA de eficiência. Se essa eficiência for baixa, você vai ter pouco acerto, independentemente de quanto você estuda ali no começo, de quantas horas você está se dedicando, de como é seu preparo. Então, esse é um aspecto, né? O aspecto emocional, poxa, quanto do emocional as pessoas acabam negligenciando, pensando que o vestibular é tudo, pensando que o estudo ali é só chegar e fazer uma questão. Não, poxa, tem muito em volta, sabe? A cabeça que faz prova é a mesma cabeça que tem dificuldade financeira, no caso de muitas famílias, é a mesma cabeça que está presenciando a separação dos pais, é a mesma cabeça que está ali tendo, sei lá, as crises de relacionamento amoroso da adolescência, entendeu? E quando junta tudo isso, pode ser que a nota seja o menor dos problemas dele, entendeu? Então, Aham. se a pessoa não se atenta a tudo isso que está em volta, poxa, é um tiro no próprio pé. Acabei também exagerando, né, Felipe? Você Não, perguntou não, do é isso mesmo, cara. contrário. Legal. É bom saber, porque aqui eu falo isso direto também, cara. No Instagram, abertamente, no canal, pro pessoal até que entra nos nossos cursos, velho. É, pra gente aqui, a nota ela é só uma consequência. A frase deve ser Exato. essa, a nota é uma consequência. Ela é uma consequência de você ter feito um estudo maduro, com profundidade, sério e tal. Porque eu acho que dá para você mirar na nota e tirar uma boa nota sem ter tido um aprendizado. Repetir isso 200 vezes, como você falou, me parece muito mais improvável mesmo. Mas numa nota específica, é fácil você mirar na nota, tirar a nota e errar o principal, que é o conhecimento. Agora, se você mirar no conhecimento, cara, aí não tem erro. Aí Você tirar a consegue nota. replicar esse resultado. Exatamente. Então ela se torna muito mais uma consequência, um efeito colateral, né, de um estudo bem feito, maduro e tal, do que a busca em si, né? O que é difícil assim pra gente, porque a gente é muito educado a estudar para tirar uma boa nota e tal, e não saca a não correlação que às vezes existe, né, entre nota e conhecimento e tal. Então isso é Uhum. bem legal, cara, saber que nem sempre a nota tá sendo uma métrica objetiva do conhecimento, né? Mas se você tem conhecimento, isso acaba se refletindo na nota. Mas a nota Exato. nem sempre, né, vai e não volta a parada, né? É isso. É verdade. E no geral a gente é muito imediatista também, né, o Felipe? No sentido de, poxa, a gente quer ver o resultado ali, agora, para ontem, né? Então, por É, exemplo, poxa, eu não sei como que é isso dentro dos seus alunos aí nas suas turmas, mas, poxa, eu entrei hoje no método, eu quero ver meus resultados, quero ver eu gabaritando ali física, poxa. E é muito mais um trabalho de médio e longo prazo, né? O próprio é, vestibular é um trabalho de médio e longo prazo. é um Quantas pessoas investimento, né? poxa, quantas pessoas ficam lá anos do cursinho para conseguir consolidar tudo aquilo que elas não viram antes, com calma, para ver num ano só? Acaba sendo uma demanda meio surreal, né, em alguns casos. Sim. Não, sem dúvida, é isso mesmo, cara. Tem que ter paciência, é um trabalho de médio e longo prazo, assim. Não é uma parada que você vê um resultado em uma semana, um mês, não. A paciência também, certamente, é uma ferramenta imprescindível aí, para quem está estudando. Verdade. Aí aqui no meu roteirinho tinha até colocado por que apenas decorar fórmulas é ineficiente, né? Cara, eu já vi tanto vídeo seu zoando as fórmulas. Não, porque agora eu sei o sorvetão, vou Eu vou dar colocar até esse um tempo, token. velho. Eu vou dar até um tempo que eu tô macetando muito. Mas assim, eu insisto muito nisso, velho, no discurso, porque é mais uma provocação, velho, na galera. Porque, olha só, não sei você, cara, eu estudei desse jeito. Na minha escola era sempre assim, cara. O professor passava uma fórmula e alguma frase, alguma música, alguma parada mnemônica pra você memorizar. E, cara, é muito fácil memorizar. Pô, você a frase, eu sei quase todas as frases até hoje. Não porque eu fiz esforço para memorizar, mas porque a ideia é isso, é ser um jeito natural de memorizar. E memorizava,
e não fazia a menor ideia, velho, do que aquilo significava, assim, ó. Tinha maior dificuldade de aplicar, porque você não tinha um entendimento daquilo. Você fez a parte mais fácil e também a mais idiota, que é só memorizar, cara. E aí, Uhum. assim, chegou um momento no meu terceiro ano, quando eu amadureci um pouco, que eu me irritava, velho, quando o professor fazia isso, porque eu sentia que ele estava insultando a minha inteligência. Porque, de algum jeito, é isso, cara, pô, você não dá conta. Eu vou te falar aqui, vou te dar um jeito mais, vou mastigar pra você digerir, porque você não dá conta de mastigar, seu dente vai quebrar. Era meio que isso, velho. E assim, aquilo de algum jeito me ofendia, velho. E depois eu fui perceber, cara, que depois que eu virei professor e trocando ideia em salas de professor com outros professores e tal, eu percebi que era mesmo ofensivo. Que muitos professores faziam aquilo porque, de fato, eles achavam que o aluno não ia dar conta de entender. Pô, a galera não consegue acompanhar, a galera não tem a manha, a galera é muito fraca, você tem que fazer assim. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula muito novo, cara, com 19 anos. Então, eu trocava muita ideia com professores mais experientes para ver como eles faziam. Eu chegava e falava, velho, quero dar uma aula assim, o que que você acha? E o cara, não, velho, você tá doido, que demonstrar isso aqui, arranca fora, ninguém sai, a galera vai viajar nessa hora, ninguém vai dar conta. E eu, como assim? Então, tipo assim, eu percebia que de fato existia um caráter ofensivo em ensinar daquele jeito, porque era mesmo um ensino que partia do pressuposto de que o aluno não ia dar conta de compreender. E eu me recusava a fazer isso. Falava, cara, eu não vou insultar a inteligência do aluno. Se o aluno quer se achar burro, ele que se acha que vai estudar de outro jeito. Mas comigo, eu vou respeitar a sua inteligência. Não que você precise saber tudo, mas, cara, eu vou assumir que você tem capacidade cognitiva de processar coisas, de pensar e tal. Não vou fazer de outro jeito. Então, eu sinto, cara, e me incomoda muito nas formas, são duas coisas. Primeiro que eu acho que não funciona, velho. Você faz a parte mais fácil, que é só memorizar. Mas o conhecimento não está nisso. O conhecimento está em entender tudo que está por trás, o que a equação quer dizer, de onde que ela veio, o que ela transmite, né? Eu costumo falar que a equação, cara, ela é só uma informação criptografada em linguagem matemática. Você saber Uhum. extrair aquela informação que é o inteligente, né? Do difícil. E é ali que está o conhecimento. Memorizar é a parte mais fácil. Eu costumo falar que, cara, se você entende com profundidade o que a equação quer dizer, a informação que ela traz, provavelmente você vai ter que fazer muito pouco esforço para memorizar. Porque você vai entender que a equação é só um jeito mais sintético de armazenar aquela informação mesmo. Mas se você gasta muita energia só memorizando, você acaba perdendo o essencial, cara, que é o conhecimento. Então, enfim, a parada da forma para mim é mais por isso. Assim, eu sei que ela não funciona, porque não funciona comigo. Eu vejo diversos estudantes que sabem todas as formas de cor, mas continuam travando na interpretação dos exercícios, em fazer os problemas e tal. E eu acho, sim, que de algum jeito é meio uma ofensa, velho, ao intelecto do estudante. É meio falar que ele não dá conta de ir além daquilo, que ele tem que pegar aquilo que é mais fácil, mais mastigado e tal. Então, por isso que eu sou meio chato nisso, mas eu falei comigo, eu vou dar um tempo de falar disso, que eu tô batendo demais nessa tecla. A galera tá falando que eu tô muito repetitivo. Mas é mais ou menos isso, cara. É o que eu acho, sabe? Não, mas é super isso, e tem que ser mesmo, poxa, tem que falar, porque tá toda hora chegando gente vítima dessa mentalidade, né? No geral, ô, Felipe, eu acho que isso é outro sintoma. Dentro da realidade do ITA, de quem quer prestar ITA, que é normalmente que o pessoal chega e vem perguntando muito pra mim, é assim, poxa, com quanto tempo eu preciso estudar para ser aprovado no ITA? Quantas questões eu preciso fazer para poder dominar o assunto do ITA ou qualquer coisa assim, federal? Ah, quero passar em medicina. O que eu preciso? As pessoas querem receita o tempo todo, né? E É. a fórmula traduz muito isso, porque a fórmula te dá uma receitinha. A questão toda é, tipo, as receitas não vão satisfazer sempre os problemas, né? Então, por exemplo, poxa, quando você pega um exercício mais elaborado, por que ele é elaborado? Porque ele está cobrando o fundamento daquele conteúdo, né? Ou então ele está tentando relacionar dois conceitos diferentes. Você pega, por exemplo, uma prova de segunda fase do IME, que é considerada uma de matemática, né? Que é considerada uma das mais difíceis do país. O que pega ali? Poxa, num problema só, eles conseguem colocar hidrostática, dinâmica, lentes, óptica geométrica. Então, assim, eles carregam de intertextualidade, né? Uma Aham. intertextualidade entre assuntos. E quando a pessoa não tem essa maturidade para poder enxergar como que as coisas são definidas para além das fórmulas, ela fica refém desse tipo de problema. Ela fica refém do não consigo aplicar, não consigo combinar. Ah, se na equação é x, eu não posso trocar por y, porque é sempre x. É. Então, não enxerga que está tudo conectado ao mesmo fenômeno, né? É toda uma mesma linguagem para falar de um mesmo mundo, né? Então, É. tipo assim, poxa, eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo na vida prática para quando eu aplicar aquela fórmula, ela traduzir aquele fenômeno, né? Não é uma coisa que Exato, está cara. escrita ao papel. Ela está falando do que acontece com a gente. Quando você falando, né, de só fórmula, porque é mais fácil e ignorando a capacidade do aluno, foi muito isso quando eu fui aprender capacitor, acredita?
Era tipo, Q igual a CU. Beleza. Então, fechou. E depois, não teve uma dedução, não teve um porquê, não teve sabe, uma inter-relação, É sabe? só um E negócio que é aí, jogado ali e você fala, beleza, jogado. vamos pra cima aí com esse Foi, negócio aí, né, cara? apareceu o capacitor, eu só posso aplicar esse negócio. E É, aí você pensa assim, poxa, capacitor nem existe. Aí você para por um minuto para refletir nisso, você fala, tudo tem um capacitor dentro, sabe? Tipo, se não fossem os capacitores, a gente não teria metade dos eletrodomésticos, dos eletrônicos que a gente tem hoje, poxa. E é muito tirar o brilho de todas essas coisas, sabe? É deixar de enxergar quanta coisa boa a gente tem ao nosso redor, só porque na oportunidade que a gente teve de descobrir essas coisas, elas foram reduzidas à parte menos interessante, sabe? é. Cara, legal, assim, né? Eu acho que é exatamente esse o ponto, velho. Decorar as formas te limita muito. Você vai conseguir resolver um probleminha ou outro, mas, cara, você não vai ter capacidade de abstrair, de raciocinar, de fazer uma coisa mais difícil, você vai ficar extremamente limitado. Isso vai te trazer diversas dificuldades. Agora, entender com profundidade a coisa te dá muita autonomia, velho, muita liberdade de fazer coisas mais difíceis, te dá um entendimento mais profundo, que eu acho que é o que faz total diferença quando a pessoa, às vezes, vai fazer um concurso, um vestibular que é disputado, é concorrido, cara. A sua diferença é essa, cara. Você consegue abstrair muito mais do que a média, você tem um entendimento muito mais profundo, você consegue fazer coisas muito maiores do que só o que tá ali, né? Então, eu acho que Claro. tem uma diferença animal nisso aí, né? E é como eu gosto de fazer as coisas enquanto professor, enquanto educador, cara. Boa, aí sim. Galera, estamos indo para a terceira parte da nossa live, que é a parte de dicas práticas, toda a parte bem prática mesmo. Felipe, na sua opinião, tem uma quantidade fixa de questões a serem feitas por dia? Tem muita gente que fala, né? Qual que é a meta? Não, eu quero. Aí a pessoa sempre vem com um pedigree do vestibular que ela quer prestar. Eu quero passar em medicina. Quantas questões eu tenho que resolver por dia? Ah, eu Aham. quero engenharia na UFSCar, não sei o quê. Quantas questões eu tenho que fazer por dia? Existe isso para você, Felipe? Cara, eu acho que, assim, um número não, assim, provavelmente, assim, a resposta seria, cara, muitas. Suficiente aí para você ficar bem treinado e confortável. Mas quanto que é isso? Ah, depende de cada um, cara. Eu lembro quando eu estudava, tinha assunto que eu fazia, eu sacava, cara, sabe como é que funciona? Bicho, fazia uma listinha de 10, 15 exercícios, não, beleza, já entendi, tá tudo igual, vambora. Agora, tinha assunto, velho, que às vezes você fazia 40 questões, velho, e falava assim, cara, putz, acho que talvez precise de um pouco mais, tem umas coisas que eu não tive a manha. Vai muito de uma maturidade, velho. E isso é muito difícil, velho. Que o estudante tem que desenvolver de julgar a si mesmo. Teve uma vez que um aluno, até nas lições de física, ele chegou e falou assim: Ô Guizoli, eu entrei aqui e tal, eu já vi o módulo de. Eu já estudei MRU, MRUV e leis de Newton na minha escola. Eu posso pular esses módulos então no seu curso? Aí eu cheguei para ele e falei: bicho, só você pode responder isso. Só você pode dizer. Você viu na escola, beleza, mas isso não quer dizer nada. Se você entende, tem um domínio amplo daquilo, a ponto de falar, não, eu já domino, não preciso mais gastar tempo com isso, beleza, bola pra frente. Ou não, não domino, tenho lacunas, preciso ver de novo. Cara, não tem como responder isso por você. A única pessoa que pode realmente dar essa resposta é você. Então, exige uma maturidade que o estudante tem que desenvolver para julgar a si próprio, para ele conseguir falar, não, aqui eu tenho a manha, eu tô bem, não, aqui eu preciso de treinar mais. Então, esse número, ele flutua muito até de assunto para assunto, cara. Um estudante, o Gabriel, vai precisar fazer bem mais exercícios de leis de Newton do que o Felipe. O Felipe vai precisar fazer mais exercícios de capacitores. Ou o contrário, já que eu sei que é ruim em capacitores. Mas enfim, é isso, cara. Varia de assunto para assunto, de estudante para estudante, é o que eu acho. Boa. Você falou um negócio importante, né? Que é saber se ouvir, saber se conhecer, né? Tipo, poxa, qual é o seu ponto A? Se você quer chegar no ponto B, você precisa saber de onde que você está saindo, né? Então, tipo, como que eu tô nesse rolê aqui? Como é que eu tô bem, tô mal, tô precisando, não tô? E assim, Aham. a galera pergunta a quantidade de questões, mas poxa, de que questões eu tô falando? Eu tô falando uma questão de embasamento, uma questão de revisão, que é definição de conteúdo, tô falando de uma questão que envolve vários outros assuntos, né? Então, tipo, tem que Aham. ter um conhecimento, uma maturidade de si e do assunto, né? Para enxergar, enfim, para posicionar ele. Mas é isso aí, então concordo Justo, não, é 100%. isso. O número é bem individual e depende da maturidade da pessoa mesmo. Tipo de questão, concordo, cara. Não Bom, existe uma resposta única, universal para isso aí, não. boa. Outra coisa, uma coisa que sempre me perguntam é quando que eu troco de assunto? Por exemplo, tô lá estudando física, beleza. Comecei a óptica geométrica. Ah, tô estudando lentes convergentes, beleza. Quando que chegou a hora de parar de estudar lente convergente, por exemplo, ir para lente divergente, enfim?
quando que eu coloco um ponto final naquele assunto e passo para o próximo. Pô, legal, cara. Ó, eu acho que assim, cara, você coloca um ponto final quando você viu a teoria toda, certificou que você entendeu que tá tudo claro, assim, não tem nada esquisito, e conseguiu fazer uma quantidade significativa de exercícios acertando, identificando o seu erro e tal. Essa quantidade significativa varia muito. O que eu recomendo é que você siga, talvez, cara, alguma referência. Exemplo, lá no Lições de Física. O aluno tem que confiar na gente, velho. Porque tem assunto que tem uma lista de exercícios de 15 exercícios. Porque eu sei que aquele assunto, cara, 15 é o suficiente, assim. Se a pessoa fez e entendeu, é o suficiente. Tem módulo, velho, que tem lista de 40 exercícios, porque é um assunto mais extenso, mais importante, a pessoa tem que entender melhor. Então, assim, talvez valha a pena você estar seguindo ali algum curso, algum livro, alguma coisa, algum sistema em que você confia, que você fala, velho, aqui a galera vai me entregar a quantidade certa. E aí, quando você tiver ali acertado 80, 90% daquela quantidade de exercícios, beleza, cara, não, eu tô entendendo, entende seus erros e tal, e aí você avança. Então, para mim, é ver a teoria toda, fazer uma quantidade legal de exercícios acertando, identificando o erro, e essa quantidade, como a gente conversou, ela não é mágica, né? Ela varia. Então, você pega ali, velho, um material que você confia, um curso, um livro e tal, e segue naquilo, velho. E se você sentir que você tá, sempre rola, né? Você sentir que, cara, não tô legal, preciso de mais, cara, busca outras listas para fazer mais, para treinar e tal, até se sentir confiante. Mas eu acho que o mais importante, que eu acho que é difícil pra caramba, velho, repetindo aquilo que eu falei, é o estudante conseguir desenvolver essa maturidade de julgar a si mesmo com segurança. De falar, bater o martelo e falar, bicho, é isso, eu tenho a mãe disso aqui, eu não preciso voltar. Esse menino que eu falei, do Lições de Física, que ele me perguntou se ele podia pular os modos, e eu falei, cara, só você pode responder. O que ele me falou? Ele falou, então eu vou voltar e assistir. Mas por quê? Mas por quê? Eu não acho que foi porque ele reconheceu que ele não sabia. Eu acho que é porque ele estava inseguro de julgar a si mesmo e falar, não, eu domino esse negócio mesmo e vambora, vamos pro pau, entendeu? Essa maturidade é muito importante, cara. E só o estudante mesmo consegue julgar a si próprio. Acho que quando eu penso um pouco nisso também, eu penso sempre que, no geral, a gente é inseguro por definição, né? É muito difícil a gente assumir que a gente está pronto para passar para frente. Nossa, eu não sei. Eu falo até aqui no perfil, né? Quando chegou, tipo, a hora de ter mais gente. Não sei, quando o universo narrado começou a crescer. Foi seguro para você? Tipo, não, tô fazendo uma coisa boa, vou contratar, mas vou contratar o James aqui, porque eu sei que tá na hora certa. Eu não sei se para você foi assim. Não, foi muito. Mas é isso, assim, é como eu disse. Por isso que eu falei, até repetir, cara, eu acho que é difícil isso, mas você precisa desenvolver essa habilidade de ir julgando, não, eu tô pronto, tô indo. É claro que nunca vai ser 100% de segurança, né, cara? Sempre vai ter aquele friozinho na barriga e tal. Mas, assim, cara, o estudante que tem que falar, não, isso aqui eu domino bem e tal, vambora, não preciso dar muita atenção aqui. Mas é difícil, eu concordo, cara. Esse é difícil até hoje e vai ser sempre, né? Então, e eu acho que no nível de estudante, assim, o melhor, né, seria fazer exercício, cara. Você precisa ter um índice de acertos numa determinada matéria, porque no final nós somos a pessoa mais fácil de enganar, né? A gente consegue se enganar muito bem. A gente sempre tem um argumento bom para convencer a gente do que a gente quer ser convencido. Sim. Então, o único jeito da gente falar, tipo, não, todo tranquilo a gente precisa fazer e ter um histórico positivo ali naquele negócio. Porque senão, não quer dizer Justo. nada, né? Não, concordo, E, ô concordo. Ghisoli, e Pode última falar. pergunta antes da gente passar só com umas perguntas da galera. Vale olhar a resolução do exercício? O que você acha? Ô, cara, eu queria saber o que você acha também, mas acho que depende do contexto, mas em muitos contextos vale pra caramba. E eu dou até o meu exemplo. Quando eu comecei, por exemplo, a estudar lá no terceiro ano pro vestibular do ITA e tal, cara, tinha muita questão que eu não fazia a menor ideia de como é que fazia. E aí eu ficava ali e Também. tal, pensando, e não ia pra lugar nenhum, e aí eu pegava e caçava uma boa resolução. Nossa, às vezes eu gastava 1h30 para sacar toda a resolução de um problema. Mas eu Aham. aprendia pra caramba, velho. Aprendia muito, nossa, entendi toda a conexão e tal. Vi um raciocínio que eu jamais ia conseguir fazer sozinho. E assim, é o que eu falei, velho. Era uma resolução que eu gastava 1 hora, 2 horas estudando em cima dela, entendendo cada detalhe, cada passo, cada nuance. E, pô, entendi tudo. Então eu acho que vale sim, cara, porque você, quando você tá travando muito nos problemas, às vezes o que você precisa é ver uma, duas, três boas resoluções para você sacar qual que é a cadeia de raciocínios que você não está conseguindo ter sozinho, para que você possa conseguir desenvolver. Então eu acho que vale muito. Eu aprendi muito vendo resolução de exercício quando eu estava muito travado. Inclusive, é como eu faço nos nossos cursos, todos os exercícios a gente resolve em vídeo para o cara poder ver e ter esse suporte, esse apoio. Mas o cara também não pode abusar, né, cara? Sempre é bom você quebrar um pouco a cabeça, nunca ir direto na resolução. Faz parte do processo de aprendizagem, mas eu acho que quando você está muito travado, ver resolução também com essa maturidade aí que a gente está falando, com a maturidade de ver, entender, refazer, absorver o raciocínio, pô, eu acho que isso aí pode
potencializar demais o estudo do cara se ele tá meio travado, sabe? Nossa, É o que legal. eu acho. O que você pensa? Me fala aí. Não, é a mesma coisa, cara. Olhando a resolução, tem muita gente, né, que, primeiro ponto que vai pontuar, tem muita gente que condena, demoniza olhar a resolução de exercício. Eu acho que depende muito do contexto, né? Então, por exemplo, se você está estudando para a Olimpíada, nossa, sim, vale muito a pena você sofrer ali naquele exercício, tentar criar uma resolução, porque é disso que você vai ser cobrado numa seletiva de Olimpíada. Lá na segunda, terceira fase, na argumentação, beleza, nossa, super apoio você perder um tempão, investir um tempão ali. Agora, se a gente está falando de vestibular, que uma questão tem que ser resolvida em 4 minutos, cara, você esperar mais de 3 vezes esse tempo para poder parir uma solução é muito, muito complicado. Então, tipo assim, às vezes você precisa de ferramentas para resolver uma questão que você não tem naquele momento. E aonde que você vai conseguir essa ferramenta? Pedindo para alguém ou olhando a resolução. Então, tipo assim, nossa, eu sou a pessoa que passou ali, ó, 10 minutos, mais uma questão, já era. Olhei a resolução, mas aí que vem o segredo, né? É saber olhar a resolução e tirar um proveito daquilo, né? Porque a gente não quer pintar quadradinho, né? Dar check. Tipo, fiz, cortar a questão. Pô, isso é o de menos, vamos sair cortando todas, pronto. Se o problema era esse. A questão mais poxa, aprendi aquela resolução, então agora eu tenho que deixar a resolução de lado e fazer sozinho. Eu consegui replicar? Não? Então vai repetindo. Você tem que copiar aquela resolução até ela ficar tão clara para você que resolver ela seja um conhecimento seu e não mais uma replicação, né? Não, exatamente, cara. Ver resolução, ela tem que ser uma fonte de aprendizado. Você tem que ver uma resolução igual você vê uma aula e tal, faz um exercício, anota, vê se você certifica que você entendeu, vê por quê, tá, já vi como é que resolve, já sei, vambora. Pô, acho que isso aí você pode acabar dando um tiro no pé, né? Bem isso. Ô Felipe, só vou abrir umas perguntas aqui e a gente Bora lá, eu acho que depois a gente pode fazer outras lives no futuro aí, cara. Acho que renderia muito aí a conversa, né? Infelizmente tem que ser daqui a pouco, mas fica então a deixa para quem sabe depois a gente trocar outras ideias. Nossa, super top. Só chamar que a gente vai 100%. Demorou. Ó, pegar uma aqui que é legal. Ó, você recomenda aprofundar em mais de uma matéria por dia ou separar as matérias por dia? Cara, recomendo. Acho que não sei também o que você chama aí, né, cara, de aprofundar em mais de uma matéria, né? Mas eu acho que é sempre legal estudar mais de uma matéria por dia. Ficar o dia inteiro estudando só física ou só matemática não me parece muito produtivo, não. Mas é isso, eu só não sei o que você está chamando especificamente de aprofundar em mais de uma matéria, mas estudar, com certeza, cara. Estude mais de uma, sem dúvida. Assim. Dificilmente você vai ter um rendimento legal ficando 8 horas por dia estudando matemática. Olha isso. Essa aqui, olha para você. Na física, é melhor dominar cinemática toda para avançar na matéria? Pô, legal essa. Eu acho que assim, bicho, tem uma ordem legal de você estudar coisa na física, velho. Eu costumo fazer uma analogia com a galera que é igual uma série. Você não começa uma série, velho, pelo 15º episódio, né, velho? Senão você perdeu boa parte da história. Então, assim, a mecânica, ela tem uma parte muito importante, assim. Existem algumas partes da física que você pode estudar mais isoladamente, tipo, sei lá, ótica, às vezes ondas e tal. Mas, assim, você dominar bem a cinemática, as leis de Newton, a dinâmica, né, velho? Como é que se dá o movimento, o que causa o movimento, dinâmica, energia é um negócio que vai ser usado em várias áreas da física. Até mesmo em ondas vai usar um pouco o conceito de cinemática. Quando você for para MHS, o tempo inteiro vai estar falando de energia, velocidade, aceleração. Em elétrica mesmo, cara, força elétrica, campo elétrico, magnetismo, o tempo inteiro vai estar usando esses conceitos de dinâmica, de leis de Newton, um pouco de cinemática. Então, assim, eu sou muito a favor, é como eu faço lá no lições de física, de você varrer uma boa parte da mecânica primeiro, que tem a ver com cinemática, leis de Newton, energia, para aí depois você ir colocando as outras coisas na frente. Porque se você não tiver uma base muito boa nisso, que é realmente, cara, a base da física clássica, né? As leis de Newton, Newton fundamentou a física clássica. Tudo veio daí. Então, se você não entender bem aquilo, cara, é bem provável que você encontre várias lacunas em algumas áreas de estudo lá na frente que vai te prejudicar. Então, mecânica, não só cinemática, eu acho que é bem importante você ter uma base boa antes de tocar outros estudos. Pô, legal. Para encerrar, Felipe, para não Bora. tomar um tempo seu aí. Sinto prazer em ver as demonstrações de fórmulas. Aquele purista, né? Por definição. No entanto, sinto que perco tempo. Como agir? Você acha que ver demonstração, Felipe, é perda de tempo? Pô, cara, de modo algum, cara, você tá investindo o seu tempo, meu amigo. Não, eu acho que depende. Sabia que ia vir as respostas. Eu acho que assim, cara, você gasta um tempo a mais
vendo as demonstrações e entendendo do que se você fizesse um estudo pulando elas. Só que ao mesmo tempo, velho, você ganha uma profundidade no entendimento delas maior do que a galera. Eu acho que vale muito a pena para quase todas as fórmulas de física. Tem uma outra que talvez vai ter uma demonstração tão extensa e complexa que às vezes não vale a pena, você vai ganhar pouco. Porque qual que é o ganho da demonstração para mim? O ganho da demonstração é às vezes matar uma curiosidade de saber de onde que vem, mas principalmente te dá um entendimento mais profundo da equação, saber de onde vem. Porque às vezes em algum exercício, não é só a forma que vai ser exigido, mas às vezes o raciocínio de entender de onde ela vem pode fazer toda a diferença naquele problema. Então acho que isso te dá uma profundidade, uma riqueza no conhecimento muito maior, cara, do que você teria se você só memorizasse ela, sem saber de onde ela vem. Então, eu acho que é um investimento de tempo, cara. Eu não acho que é uma perda de tempo, não. Boa. Pessoal, obrigado a todo mundo que entrou. Felipe, cara, eu agradeço imensamente seu aceite de estar aqui com a gente, Imagina. conversando. Foi um prazer muito grande. Cara, eu sigo você aí. Eu já até te mandei direct quando eu te conheci. Eu falei, cara, dá vontade de fazer prova de física de novo. Só pela leveza que você traz as Que coisas, legal. mostra no conteúdo. Sério, eu sou muito fã de quem aproxima o conteúdo, não tenta deixar ele hermético ali fora, sabe? Tipo, poxa, não, é um negócio difícil e você não vai saber, só se, enfim. É muito prazeroso ver mesmo a sua dedicação e universo narrado. Fico feliz demais pela conversa. E quando você tiver de passagem aqui em São José dos Campos de novo, cara, passa aqui, avisa que a gente faz um tour lá pelo CTA, vai ser um Pode prazer deixar. mostrar as coisas lá. Vai ser um prazer, E cara. é isso aí, sucesso demais. Valeu, Tamo junto. Felipe. Pô, Gabriel, eu agradeço o espaço aí de verdade, valeu. Espero que a gente possa trocar ideias e outras oportunidades aí, meu velho. E pode deixar, passando em São José, te dou um toque. Se tiver também por BH aqui, você dá um toque pra gente tomar um cafezinho. Opa, aí sim. Valeu, Valeu. cara. Tudo de bom. Pessoal, Tamo até junto. mais. Valeu, gente. Boa noite. Valeu.